O Law Summit é construído com excelência, e excelência exige critérios. Mais de 250 jurados dedicam seu tempo, conhecimento e responsabilidade para avaliar cada indicado. A credibilidade deste prêmio existe porque há profissionais comprometidos com a integridade do processo. Nosso agradecimento a cada jurado que participou. Vocês fortalecem o padrão de excelência. Pessoal, os jurados são peça fundamental do Law Summit e todos os indicados de cada ano, eles passam a se tornar membros, do comitê de jurados. Começou com 35 pessoas só e para o ano que vem a gente já vai bater mais de 500 membros, e alguns mais dedicados, outros nem sempre podem votar, mas a grande questão é que quanto mais gente votar e participar, a gente consegue distribuir informação. O jurado tem basicamente uma aula de atualização em gestão, em marketing, em tecnologia, enquanto ele vota. Então, só de participar da votação já é um ganho muito grande, e também um prestígio de estar num prêmio cada vez mais relevante, que, como eu disse no início, um prêmio que precisa de resultados e não um prêmio que você pode comprar o seu troféu. Beleza? Vamos seguindo, então. A gente vai agora para o próximo talk show, que chama Digital Extremo. Quero chamar aqui meu amigo, o ganhador do melhor CEO do ano passado, Alderito de Assis. Vamos lá, meu querido. Pode falar um pouquinho aqui. Tá. Melhor CEO, depois experiência. Tá. Boa tarde, pessoal. Tem gente com fome aí? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A advocacia está vivendo uma transformação profunda. Durante muito tempo, crescer significava trabalhar mais, significava ficar doente, atender mais clientes, aumentar a equipe. Mas os escritórios que realmente agora estão avançando entenderam algo diferente. Não é sobre trabalhar mais agora, é sobre estruturar a sua advocacia como negócio. Digital não é uma ferramenta. Digital é um modelo de negócio. Sejam bem-vindos ao Talk de agora. House. Os indicados ao prêmio Melhores Escritórios Digitais de 2026 na categoria de Melhor CEO são João Santana, Santana e Guedes Advogados, Paulo e Cleia Tenório, Tenório Advogados, Rafael Mendes Advogados, Rafael Moraes Pereira, Reis e Moraes Advocacia, Tiago Lutim, Eif Badari e Lutim Advogados. Sejam então bem-vindos ao Talk Show Digital ao Extremo. E antes de anunciarmos a primeira categoria, eu quero convidar todos a ficarem em pé, por favor. Todo mundo ficar em pé. Eu queria convidar o Edu aqui na frente, representando toda a equipe do ADV Box. Nós estamos vivendo realmente algo único na advocacia. Se você viu por aí um Oscar como esse, você deveria estar confuso, porque não existe. Todo o ADV Box, obrigado por proporcionar isso a nós, advogados. Palmas para eles, que eles merecem. Bateu 50 mil. Batemos, eu quero dar um anúncio aqui. Batemos 50 mil visualizações. Ao vivo? Ao vivo. Ao vivo. Então você que está aí em casa assistindo, participe dos próximos. Esteja aqui entre os maiores advogados do Brasil. Podem sentar. Obrigado, Edu. E agora, não sabia quem, tá? Nós vamos anunciar o prêmio de melhor CEO. E com muito orgulho, porque eu ganhei em 2025. Liderar um escritório hoje não é apenas dominar o direito. É dominar gestão, tecnologia e visão de negócio. O CEO jurídico de hoje
precisa pensar como empresário. E ele entendeu o jogo. Posso falar direto? Não, tenho que chamar aqui. Tem que anunciar aqui os... Não, né? Eu que me confundi. Ele é Rafael Mendes. Vem cá, Rafael. O Rafael entendeu o jogo e está levando o prêmio aqui de melhor advogado CEO do Brasil. Vem aqui receber o que você conquistou. E agora, para o canceriano não chorar fazendo discurso, né? Lorena, muito obrigado por me mostrar que Coronel Fabriciano era pequeno demais para mim. Lá em 2008, quando eu me formei, meu grande sonho era ganhar mais do que um juiz. Talvez porque as referências que eu tinha dentro da faculdade eram deles, que ganhavam lá seus 25, 30 mil reais por mês. Esse era o meu sonho porque essa era a bolha que eu estava inserido na graduação e no pós-graduação. Com pouco tempo de advocacia, de escritório próprio, eu consegui atingir esse marco. As coisas estagnaram, veio o Tomás, e eu percebi que havia ali uma criança que dependia 100% de mim. Tentei buscar mais, e em 2021, éramos 7 pessoas no escritório. 2022 veio o Henrico. E ele saiu do hospital com diagnóstico de paralisia cerebral. E eu fui informado pelos médicos que ele precisaria de home care 24 horas por dia. Quando fui saber o preço de um home care, vi que meu salário de juiz, como advogado, já não valia mais nada. Foi aí que eu percebi que minha única opção seria escalar na advocacia. E por causa do Henrico, eu estudei, eu me preparei, montei uma equipe foda, me desculpem o palavrão, formei líderes dentro do meu escritório, fui buscar fora aquilo que a faculdade não nos ensinou, e em 2025 éramos quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas que lutam pelos direitos sociais dos trabalhadores, dos beneficiários do INSS, mas, acima de tudo, o que me motivou a me tornar um CEO, me tornar um líder de um escritório de advocacia, foram os meus porquês. No dia 1º de janeiro desse ano, o Henrico nos deixou, e eu conheci um local que abriga mais de 100 adultos com paralisia cerebral, a Casa da Esperança. E esse vai ser o meu novo porquê. E agora, o meu rendimento com mais de 100 pessoas no escritório, ele já não vale mais nada, porque eu tenho um porquê muito maior. E eu vou correr atrás dele, eu tenho certeza que o Henrico está olhando por mim e vai me guiar por esse caminho que a advocacia vai me proporcionar, que a advocacia me proporcionou até hoje. Queria agradecer a minha equipe, que provavelmente está assistindo, ao meu sócio Renan, que sempre foi meu braço direito e esquerdo, e o cérebro do escritório. Agradecer aos colegas que estão aqui, agradecer ao DV Box pelo brilhante evento e pela iniciativa, sem citar mais pessoas, até para não ser inconveniente aqui, não esquecer de ninguém, só tenho a agradecer. Agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Sinta o nosso abraço, Rafael. Tenho 3 filhos e não sei nem o que te dizer. Podemos apenas te abraçar. E agora nós vamos apresentar a categoria Melhor Experiência do Cliente. House. Os indicados ao prêmio Melhores Escritórios Digitais de 2026 na categoria Melhor Experiência do Cliente são Agnaldo Bastos Advocacia, Eif Badari Lukin Advogados, Grupo Montalvão, Thaís Pavani Advocacia, Fon Rondon Advocacia. Por muito tempo,
Durante muito e muito tempo, a advocacia acreditou que o cliente só queria ganhar a causa. Hoje, nós sabemos que o cliente quer algo muito mais simples. Ele quer ser bem atendido, ser informado e sentir segurança. E quem representou muito bem essa categoria em 2026 é o escritório Aitibadari. Para você que está nos assistindo em casa, compartilhe esse link para mais pessoas, porque esse é um movimento único na advocacia. Parabéns. Pessoal, boa tarde. É até difícil a gente trazer um discurso, né, depois que o Dr. Rafael trouxe aqui. Parabéns, doutor. Mas eu acredito que esse troféu é de extrema relevância para o nosso escritório. Hoje, se alguém tiver a oportunidade de ir na ABL Advogados, a nossa matriz, que é lá em Santo André, em São Paulo, assim que você adentrar o escritório, tem uma mensagem muito clara, que é buscar uma vida mais digna para o aposentado e sua família. E esse é o nosso mantra, ou seja, a gente luta de verdade pelo direito dos nossos clientes. E ainda mais no direito previdenciário, onde a gente lida com pessoas de situações bem difíceis. Então, ganhar esse troféu, que representa, é algo muito importante, até embaraça um pouco o nosso discurso, mas é algo de extrema relevância, porque a gente prega muito que o cliente ele tem que ter a melhor experiência dentro do nosso escritório. Ele tem que entrar, ser bem atendido do começo ao fim, né? Fazer todo o percurso dele dentro do nosso escritório, não somente no dia que ele vai assinar o contrato, e sim até o momento da gente concretizar aquilo que a gente conversou, aquilo que foi combinado. Então, estou muito feliz de a gente estar recebendo esse prêmio hoje. Muito obrigado. Agora o Talk vai premiar a maior referência geográfica de atuação. House? Os indicados ao prêmio Melhores Escritórios Digitais de 2026 na categoria de Maior Presença Geográfica da Equipe são Adriano Bernardes Advogados, David Eduardo Cunha Advogados, Fernando Miguel Advogados, Ketz Advocacia, Tatiane Oliveira Advocacia. Hoje equipes estão espalhadas pelo Brasil e até fora do Brasil, como vimos aqui hoje, mas distância geográfica não pode mais significar distância de cultura, de processo e de resultado. Por isso, quem melhor representou neste ano essa categoria é o escritório Bem-vindo a Advogados Associados. Boa tarde novamente. Não quero me estender aqui. Uma honra para a gente aqui, para o nosso time aí, que tem se dedicado por bastante tempo, aí, com horas intensas, para poder fazer que hoje a gente pudesse estar celebrando essa conquista aqui. Quero aproveitar e dizer também, Edu, que em 2024 nós estivemos presentes no Law Summit e vencendo uma categoria. E, infelizmente, no ano de 2025 a gente não conquistou nenhuma categoria, mas a gente perseverou nesse sentido, arrumamos a casa, nos esforçamos para que hoje a gente pudesse estar aqui novamente comemorando. Muito obrigado, pessoal. Parabéns. Se você que está aí não foi premiado, se prepare para o próximo ano. Agora, a categoria que nós vamos anunciar é a categoria de maior presença geográfica da equipe. House, por favor.
Os indicados ao prêmio Melhores Escritórios Digitais de 2026 na categoria de Maior Presença Geográfica da Equipe são Adriano Bernardes Advogados, David Eduardo Cunha Advogados, Fernando Miguel Advogados, Ketz Advocacia, Tatiane Oliveira Advocacia. Agora sim, House, obrigado. E para dizer quem melhor representou essa categoria, e talvez vocês não conheçam esse. Eu estou falando do Ketz Advocacia. Vem cá, Murilo. Tá bonito, hein, Murilo? E você que está aí na internet e não conhece o ADV Box, não esteja de fora desse movimento. Boa noite, pessoal. Sou eu aqui de novo. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui meu sócio, Eduardo Ketz, a quem eu herdei o trono da Ketz Advocacia como CEO. Agradecer a toda a equipe, todo o processo. Agradecer que hoje a gente consegue atuar em mais de 27 países diferentes, em todos os estados do Brasil. Temos uma equipe espalhada por todo o Brasil, pessoas que viajam, voltam. Eu mesmo, às vezes, eu esqueço de contar a minha história, já morei fora em 4, 5 países, voltei. Então, se não fosse isso, acredito que nós estaríamos aqui recebendo hoje esse prêmio. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, meus sócios. Valeu, meu irmão. Tamo junto, te amo. Nosso sonho é que esse prêmio aí seja compartilhado com outros escritórios e a gente seja inspiração para que vocês migrem os times para o digital, porque realmente, para nós, é uma experiência incrível trabalhar no home office. Beleza? Antes de começar o talk, posso tomar um pouquinho a palavra aqui, Oderito? Pode. Gente, assim, tem um recadinho que, em primeiro lugar, a gente vai estar abrindo a votação, logo depois, para o melhor escritório digital. Então, todo mundo que foi jurado, que fez as votações antes, nas semanas anteriores, vai receber o link para votar assim que a gente iniciar o último talk. Então, vão ser 20 minutos para escolher os 3 principais escritórios que vocês consideram os que tiveram os melhores resultados de 2025. E queria também avisar que tem umas comidinhas, café e água lá na frente. Quem precisar, dá uma reabastecida, esticar as canelas aí. Beleza? Então, House, pode soltar o vídeo e a gente começar o próximo talk. A velha advocacia media força pelo tamanho do escritório. A nova mede pela capacidade de coordenar sistemas. Antes, governança era controle físico. Hoje é arquitetura estratégica. O CEO da advocacia digital não administra salas. Administra fluxos, dados, pessoas distribuídas. Equipes descentralizadas deixaram de ser exceção. Viraram vantagem competitiva. Talento não precisa morar na mesma cidade. Precisa compartilhar o mesmo padrão de excelência. O alcance geográfico já não depende de filial. Depende de estrutura tecnológica sólida. Mas tecnologia sem liderança é apenas ferramenta. O verdadeiro prestígio está na capacidade de usar sistemas para gerar liberdade. Liberdade de horário, liberdade geográfica, liberdade intelectual, ambientes mais autônomos, menos microgestão, mais responsabilidade. A tecnologia elimina o repetitivo, liberta do operacional mecânico e abre espaço para o estratégico. O advogado deixa de ser executor de tarefas, passa a ser pensador de soluções. E isso muda tudo, porque quando o trabalho ganha propósito, a motivação aumenta, a qualidade sobe, a excelência vira padrão. A melhor experiência do cliente digital não é fria, é ágil e acolhedora. É resposta rápida com escuta verdadeira, é automação com humanidade. O CEO moderno entende que gerar riqueza não é apenas faturar, é garantir direitos dos clientes, é pagar bons salários, é criar empregos de qualidade, é construir uma cultura forte. A velha advocacia girava processos, a advocacia digital gira oportunidades.
Prestígio hoje não é apenas reconhecimento técnico, é a capacidade de construir estruturas sustentáveis, escaláveis e humanas. Tecnologia não substitui liderança, ela amplifica a liderança. E o CEO que domina essa engrenagem não apenas cresce, ele muda o Brasil. Que legal. Vamos bater um papo aqui, para quem está em casa, para quem está aqui em Gramado. E eu quero começar com a categoria de melhor CEO, que foi escolhido o Rafael. Rafael, existe um desafio muito grande dentro da advocacia, entre ser advogado, gerenciar, administrar o negócio. E eu quero saber de você o que significa, na prática, integrar tecnologia ao modelo do teu escritório de advocacia, e não simplesmente a rotina. É essencial. Questão de sobrevivência. Eu acho que o escritório que não se adequar, que não estiver em constante movimento diariamente, ele vai ficar para trás. Você pega aí hoje um recém-formado, monta um escritório, com um ano, ele se torna maior do que escritórios, grandes bancas que têm 10, 20, 30, 40 anos. E eu acho que a tecnologia ela veio para encurtar cada vez mais o tempo entre a ação que o advogado ou o gestor de escritório toma essa decisão e o resultado que ele obtém. E o que você fez na prática para essa tua equipe, para aderirem a essa cultura da tecnologia? Olha, eu confesso que tem que ser meio que na marra, porque eu vim do off. Então, não vou falar assim, foi lindo, maravilhoso, cheguei, implementou e funcionou bem. Eu vim do off, eu vim de uma advocacia tradicional. Vou fazer 18 anos de formado agora, 14 anos de escritório. Então, eu sou do tempo em que meu escritório era na porta da Justiça do Trabalho e o cliente vinha todo dia porque era mal atendido na termação. Esse era o meu cliente até 2020, 2021. E funcionava muito bem. Só que veio a pandemia. E a pandemia mudou isso aí. E quem não se adequou, eu vi grandes escritórios, grandes bancas na minha cidade simplesmente fecharem o escritório. E para implementar essas coisas num escritório onde as lideranças vieram comigo desse tempo, porque as lideranças do escritório hoje, elas têm 10, 12, 14 anos que estão comigo. Teve que ter uma mudança de pensamento e de comportamento, não só minha, como das lideranças. E nada melhor do que o exemplo. Então, toda vez que eu tenho que levar alguma coisa para eles, eu falo, gente, nós estamos aqui. Mas para passar a ficar aqui, igual fulano, ciclano e beltrano, e tem vários exemplos a nível nacional para citar, é um pulo. Só que hoje não é questão de décadas, de uma década. É questão de semanas, questão de meses. Hoje em dia tem escritório que fecha contrato sem precisar de SDR e de closer. Eu gosto do modelo tradicional, mas será que eu não conseguiria algo misto? Encurtar esse caminho? Então, é meio que na imposição, mas tem que ser feito. Não tem onde correr isso aí, não tem como negar a tecnologia. Sim, parabéns. E para você que está em casa assistindo, fica o recado. Se o dono não mudar, se o CPF não mudar, o CNPJ não muda também. Parabéns. E agora eu quero ouvir ali o Bem-vindo, Advogados. Nós vamos falar agora sobre a maior abrangência geográfica de atuação. E eu quero te perguntar o seguinte, existem muitas crenças para quem está assistindo, mais de 50 mil pessoas. Mais uma vez, pessoal, vamos dar uma salva de palmas, que são mais de 50 mil pessoas ao vivo aí de casa assistindo. O que você poderia dizer para ele? Qual foi o recurso digital que ampliou essa tua capacidade de atender pessoas de qualquer região do mundo? Sem sombra de dúvidas, né, a gente trabalha na nossa advocacia offline, que é ali no nosso dia a dia, no interior, na roça, da onde a gente está situado. Mas o que fez com que a gente crescesse a nível nacional, sendo sombra de dúvida, foi o tráfego pago, a criação de conteúdo, a resiliência nesse sentido. E é muito impressionante que talvez eu sou da mesma geração do Rafael aqui, eu formei em 2008 também, e durante muitos anos a advocacia do interior, da roça, eu tinha uma série de limitações, eu não acreditava em muitas coisas que aconteciam na internet, até o ponto que simplesmente eu falei assim, olha, eu preciso abrir para o novo, eu preciso descortinar isso e preciso abrir o meu coração para, quem sabe, aprender um pouquinho mais
porque a gente tinha, né, lá no interior, na advocacia full service, uma série de estratégias que funcionava até então, e até o ponto que a gente conseguiu começar a gravar vídeos, tirar fotos, começar a postar nas redes sociais, investir no tráfego pago. Aí simplesmente a gente começou a crescer, porque a gente ali na roça conseguia atender um cliente lá no Acre e de verdade, conseguia impactar verdadeiramente a vida do cara, sem sombra de dúvidas, se transformou num propósito que talvez lá atrás eu não acreditava junto com o meu time. E aqui, rapidamente, a gente tem um tempo ali, mas qual foi a chave que virou em vocês, de forma prática, que, cara, eu preciso começar a gravar e tirar foto? O que virou? Cara, na verdade, eu fiz um curso em que o meu mentor, né, vamos falar assim, do curso, ele começou a inspirar, falando o que fazia, acontecia, e eu não acreditava muito nisso, mas até que minha mulher, que está ali assistindo, ela falou assim, não, vamos abraçar isso, a gente estava num período de pandemia, recluso dentro de casa, e a gente simplesmente falou assim, não, vamos fazer acontecer. Então, na verdade, a gente criou uma estratégia de não de ter alcance, não de ter engajamento, a gente respeita muito as estratégias dos escritórios de advocacia que tem isso, mas a gente criou uma estratégia de abordar aqueles leads ali com carinho, abraçando ele, tentando acabar com aquela distância tradicional que a gente escuta no dia a dia, né, que não vai funcionar. Isso foi um grande desafio. Então, essa proximidade, esse contato, muitas das vezes até mesmo surpreender um cliente mandando um presentinho lá para a casa dele, sem sombra de dúvidas, são pequenos detalhes que fazem com que o negócio consiga crescer. Parabéns. E agora eu quero ouvir o João, que ganhou o prêmio de categoria de melhor experiência do cliente. No mundo de tanto avanço na tecnologia, onde as pessoas têm medo que o cliente se sinta atendido por um robô e não mais satisfeito. Eu quero saber qual o detalhe operacional, qual foi o detalhe operacional que fez a diferença para manter a qualidade e a satisfação do cliente. Vamos lá. Acredito que assim, o primeiro ponto, a gente como advogado, a gente sempre passa por aquela situação onde um cliente chega até você e fala assim, olha, doutor, eu já tenho um processo com outro colega, assim, assim, assado, mas ele não me responde, ele não me dá atenção, ele não passa o que eu preciso. E aí que a gente percebe que a maioria dos escritórios acabam falhando, que é na seguinte questão, na hora de você atender para fazer um fechamento de contrato, tem ali aquele atendimento de excelência, ele mostra propriedade no assunto, ele mostra a solução, e aquilo encanta o cliente. Porém, não tem a continuidade. Depois que esse cliente está com o contrato fechado, ele se torna uma pasta naquele processo, aquele follow-up acaba. E é aí que eu entendo que tem esse gap que a maioria dos escritórios sofre e que a ABL, vamos dizer assim, tirou de letra nesse ano. Por quê? A gente mantém as pessoas, os nossos clientes, totalmente informados. Vou dar um exemplo bem rápido, revisão da vida toda. O João, que esteve aqui antes, ele trouxe dos processos que foram defendidos pela gente no tribunal, no STF. E a revisão da vida toda, a gente tinha uma comunidade, dentro dessa comunidade, aqueles clientes que têm o processo de determinada revisão, que no caso era a revisão da vida toda, eles participavam dessa comunidade. Ou seja, talvez com a demanda gigantesca, eu não poderia dar atenção individual para um cliente. Mas com uma comunidade onde todos têm o mesmo objetivo, o mesmo foco, ficava muito fácil você ter essa comunicação com todo mundo. Você mandava um vídeo, fazia uma live, explicava em que pé que estava esse processo no Supremo, mandava um vídeo do João fazendo a sustentação oral que ele fez lá. Isso acabava com um gap que a maioria dos escritórios sofrem, que é o follow-up. De uma forma bem simples, uma comunidade no WhatsApp que você poderia mandar, e o cliente lá de casa falava, olha, o meu advogado está lá no Supremo Tribunal Federal, está me defendendo, meu processo está assim, assado. Então, assim, olha como uma coisa simples no WhatsApp faz a total diferença. Então, acho que isso foi um grande gatilho que a gente teve aí no ano que se passou. E antes de a gente ouvir o Murilo aqui, para você que está em casa, o que você acha? Você acha que dá para manter a qualidade de atendimento, mesmo com inteligência artificial? Comenta aí de casa o que você acha. Parabéns, tá? Murilo levou o prêmio de maior presença geográfica da equipe. E aí, cliente, todo mundo está postando, todo mundo está gravando vídeos, parece mais fácil. Agora, quando se fala de equipe, Murilo, o que precisa estar muito bem definido para que você tenha pessoas de lugares diferentes alinhadas ao teu negócio? O que fica bem definido para isso dar certo?
Eu acho que, assim, Alderito, eu penso bastante, né? A Cates é pioneira no digital, eu acho que desde 2013, 2015, né? Então, cada ano que passa é um aprendizado diferente para nós, de como manter a cultura forte, de como manter as pessoas alinhadas, o que vem sendo, e sempre foi muito difícil manter os bons talentos, os que dão retorno, os que vestem a camisa do escritório, os que estão juntos, né? Então, são rituais que a gente faz, semanais, mensais, né, e valorização da equipe. Esse é o principal. Tá. E aí eu quero, porque quem está assistindo a gente aqui, as 50 mil pessoas, 50 mil advogados, quer saber um tipo de ritual para que eles possam aplicar. Diz para a gente um ritual que você sente que faz a diferença na tua equipe. Reuniões semanais, principalmente líderes e treinadores, né, óbvio. Métricas bem elaboradas, metas, coordenadores muito bem alinhados com a equipe, né? Reuniões mensais, né, principalmente para tratar de pontos positivos do escritório, né, internamente o que precisamos melhorar, como precisamos melhorar, qual colaborador precisa melhorar. Investimos em cursos, em palestras, né, uma gama de coisas. Que legal. Então, tu pode concluir para a gente e dizer que não tem uma receita mágica, é o básico bem feito? É um básico bem feito, mas quando tu fala online, é muito difícil tu falar do básico bem feito. Porque toda semana surge alguma coisa nova, surge algum procedimento que tem que alterar, algum outro problema. Então, é um básico bem feito, mas, entre aspas, sendo adaptado semanalmente. Então, você que está aí, não tem nenhuma fórmula mágica que você vai copiar e colar, mas você pode adaptar ao seu modelo de negócio. Obrigado. Rafael Mendes, compartilha com a gente o seguinte: como você avalia se uma inovação, uma novidade realmente melhora a tua operação, como ele disse, dá para adaptar no teu escritório, ou se isso gera um entusiasmo, mas que dá problema? Como é que tu toma a decisão? Isso aqui eu vou trazer para o negócio, isso aqui vale a pena. O que faz você tomar essa decisão? E olha que a gente está falando do melhor advogado CEO em 2026. Acho que promessa tem muita. Todo dia eu recebo uma mensagem de alguém ofertando um SDR, uma IA de SDR, uma IA de Closer. Eu confesso que eu procuro saber se tem alguém que já testou e validou. Por quê? Para quem está começando agora, testar uma ferramenta nova é tranquilo. No meu escritório é como trocar a roda de um carro com ele andando. Então eu não posso brincar de parar o meu comercial um dia, que seja 1 hora, para colocar uma ferramenta nova que supostamente vai ter resultado ou não. Então hoje, o que a gente busca são ferramentas já validadas por colegas, por quem advoga de verdade, para implementar dentro do nosso escritório. Então, tu busca a validação. Quer complementar, Murilo? Você disse? É isso? Eu gostaria de complementar aqui, agora vai um elogio para a nossa sócia, que já falou aqui hoje, para a Marcela, né? Ele abordou muito bem o tema da SDR lá no escritório. Nós temos a Mariana, né, que quando ainda outros escritórios, acho que estavam em fases de testes, experiências, nós já estávamos com ela funcionando, né? E a gente trocou o pneu do carro com o carro andando e deu muito certo. E se eu pudesse dar uma dica, vale a pena. Parabéns, obrigado vocês e parabéns mais uma vez. Agora eu quero ouvir o Júlio, do escritório Bem-vindo, e é muito fácil, e lembre-se que a gente tem um tempo aqui, tá? É muito fácil a gente falar de uma teoria, pegar um livro, jogar na inteligência artificial. Agora, na prática, Júlio, como você garante essa proximidade com o cliente, proximidade no acompanhamento sem o famoso e tradicional encontro presencial? Cara, verdadeiramente assim, confiando nas pessoas que estão lá. É muito interessante, o meu time de pós-venda, eu tenho uma diversidade de percepções das pessoas, sabe? Então, eu tenho um menino muito novo lá, que é enérgico e tudo mais, e aquela comunicação funciona com uma série de pessoas.
E eu já tenho uma outra menina até que lidera lá, a Nicole, está nos assistindo aí, que ela já consegue abraçar o nosso cliente, a nossa secretária presencial lá, que ela consegue até mesmo abraçar e até mesmo inspirar, que uma trabalha do lado da outra, né? Então, assim, conseguindo humanizar mesmo o atendimento. É muito interessante quando a gente chega e escuta elas falando que o cliente chegou bravo aqui, reclamando disso, e muitas das vezes a gente observa que o cliente ele precisa de carinho, na verdade. A gente começa a observar que o cliente ele precisa de um abraço, muitas das vezes. Até eu vi no painel anterior, aqui o advogado, esqueci o nome dele, que ganha prêmios aqui todas as vezes, o Rafael, ele comentando sobre a classificação que ele faz do time dele, e eu faço. Só que quando ele faz essa classificação dos clientes, eu achei um negócio sensacional, sabe? Para mim me chamou muita atenção, mas assim, é essa humanização que de verdade faz diferença e é muito legal, porque quando eu olho para o time em si e eu vejo a diversidade de pessoas, cada uma com uma característica completamente diferente da outra, mas a gente consegue de verdade abraçar o cliente do outro lado lá, porque eu acredito que na advocacia do digital, o grande diferencial não é a primeira venda, é a segunda venda que você faz com aquele cliente, porque você reduziu o CAC e vida que segue. Que legal, obrigado. João, me diz o seguinte, o que na prática você faz para transformar a experiência do cliente, aquele que já saiu da fase de lead e virou cliente, para ele sentir aproximação, para ele sentir que é um bom trabalho? O que na prática vocês fazem para você, por exemplo, estar aqui como escritório eleito para a experiência do cliente, né? O que vocês fazem lá na prática? Perfeito. Deixa eu só fazer uma correção. O João é meu sócio. Eu sou o Matheus. Desculpa, equipe. Faz parte. Bom, vamos lá. Só para a gente trazer sobre esse tópico. Eu acredito que o principal ponto de um bom atendimento, de um bom follow-up, daquele cliente que já é fidelizado do seu escritório, é a escutativa. E vai muito de encontro com o que o colega acabou de falar. Você tem que abraçar as dores do cliente, você tem que ter um bom CRM para você ter essa informação lá, e que futuramente, por conta dessa informação que você plantou no CRM, você consegue trazer um follow-up com muito mais profissionalismo e com uma forma que, por mais que o atendimento ele seja remoto, a pessoa fala, nossa, o doutor lembrou de mim. Um exemplo muito rápido, porque eu sei que o tempo nosso é curto. Uma vez eu atendi uma cliente, essa cliente, o filho dela, ela me contou durante o atendimento, que o filho dela tinha caído e tinha quebrado o braço. Eu guardei aquela informação e escrevi no meu CRM. O cliente informou que o filho dela quebrou um braço, assim, assado, durante a nossa conversa. No futuro, no momento que ela foi pedir um andamento de um processo ou algo nesse sentido, ou seja, um cliente que já é fidelizado nosso, eu falei, Dona Maria, e o seu filho, melhorou daquele acidente? Isso fez total diferença. Que ela falou, nossa, o doutor lembra de mim, ele lembra do meu caso, ele lembra até que meu filho teve ali um problema, quebrou o braço. Isso traz muito amparo. E a gente que lida com o direito previdenciário, os clientes do direito previdenciário, na maioria das vezes, são muito carentes, eles dependem de atenção, de querer conversar, contar e tudo mais. Então, isso faz total diferença para você ter ali um atendimento de excelência no seu escritório, começo, meio e fim, com toda certeza. Que legal, parabéns. Anota aí você que está aí de casa querendo fazer crescer. A última pergunta, olhando o tempo ali, e eu estou falando aqui do Murilo, da Coetes, é Coetes que diz? Coetes? Eu sou pernambucano, não dá para... o Edu é muito chique, né? O Edu já aceita os dois jeitos. Já. Tá. Então, que bom que ele aceitou os dois jeitos. Me diz uma coisa. Dentro dessa necessidade de excesso de controle do advogado, acho que todo mundo passa por isso, de ter controle, como é que tu faz, qual ferramenta que tu usa para não transparecer esse excesso? Bom, Alderito, eu sou suspeito, né? Já sabe qual que é o nome. Eu uso muito a DVBox, principalmente o BI, né? Para controlar, para não pressionar muito, para não cobrar muito e também para saber aquela hora de dar aquele puxão de orelha, né? Que a gente sabe, né? Volta e meia a gente precisa. E como nós estávamos falando antes, são muitos colaboradores, eu acho que somos 35 hoje no escritório, sem contar os freelas. E aí precisamos disso, né? Precisamos também valorizar os talentos. Então, dentro do sistema, a DVBox facilita demais a minha vida. Todo dia eu acordo, vou para o BI e já sei o que está acontecendo no escritório. De um jeito rápido. Na palma da mão, né? Na palma da mão, fácil. Então,
para mim, hoje é o meu gatilho inicial do dia. Então, você que está aí nos assistindo, se você não usa o ADV Box, fique sabendo que ela é necessária, porque o que tem em comum aqui é que todo mundo usa a mesma ferramenta para modelos de negócios diferentes. Então, pessoal, a advocacia está passando por uma transformação profunda. E o digital não veio para substituir o advogado, veio para potencializar quem decide evoluir. Por isso, eu quero dar os parabéns aos vencedores e a todos que estão construindo a nova advocacia. Parabéns. Uhul!